O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui reunidos. Como Walter disse, eu sou José Carlos, casado com a Silvia há 14 anos, tenho 3 filhos, e participo da renovação desde o ano 2000. Atualmente eu estou como presidente do conselho da região Nossa Senhora da Conceição. Que alegria que vocês vieram, que alegria que nós estamos aqui, alegria também no coração de Deus, porque nessa noite vai fazer maravilha em nosso meio, amém, gente? Já está fazendo, não é assim? Mas um sentimento que me veio ao coração logo assim, antes de eu pegar a palavra, para Deus, para nós renunciarmos ao sentimento, não é sentimento, mas a uma postura de indiferença. Às vezes, se a gente tem um olhar muito rotineiro para o grupo de oração, a gente cai na tentação de achar que a pregação de hoje não é para nós, mesmo porque pode ser que muita coisa já tenha sido dito anteriormente. A música que tocou aqui, ela foi tocada outras vezes também. Move-te em ti, move-te em mim. E às vezes a gente não entende que é para agora, aí cai na rotina. E rotina, todo mundo sabe o que acontece, né? Só olhar a sua família, olha o relacionamento conjugal, você sabe o que acontece. Então Deus quer nos levar nessa noite a abrir o coração para entender que a palavra é para nós, primeiramente. Nem tanto para aqueles que não estão aqui, né? Vamos no sentido assim de não pensar, fulano de tal poderia ter vindo. Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu me abro para a tua palavra, para a tua verdade, e em nome de Jesus eu repreendo espírito de indiferença, porque essa palavra é para a minha vida, é para a minha libertação, amém. O tema é a transfiguração do Senhor, que está em Mateus capítulo 17, transfiguração do Senhor. O pessoal lá no fundo está me escutando bem? Tá? Beleza? Transfiguração do Senhor. Eu vou conceituar a transfiguração do Senhor, e depois nós vamos ver essa transfiguração numa perspectiva do seguinte: por que será que Jesus transfigurou para os 3? Nessa perspectiva, então, eu vou trabalhar ela no segundo momento dessa pregação. Depois nós vamos trabalhar a aplicação disso na nossa vida, e eu vou fechar essa pregação falando de um pedido que tem nessa palavra de Deus, amém? Capítulo então 17 de Mateus, versículo 1, está escrito assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Palavra da salvação.
Essa transfiguração, ela significa necessariamente, até do ponto de vista teológico, uma mudança de forma. Jesus estava de um jeito, e naquela experiência do alto daquela montanha, a glória de Deus manifesta naquele lugar, e ao manifestar, ele muda de forma. Podemos dizer, do ponto de vista teológico, os discípulos começam a perceber Jesus não como aquele homem de carne e osso que andavam com eles, mas revestido da glória. E nós podemos avançar e dizer, da glória eterna. O fato é que, quando ele transfigura, os discípulos têm uma visão além daquilo que era o rotineiro a respeito de Jesus. Neste sentido, que nós podemos entender que transfiguração, além de ser de fato uma mudança de forma, ela significa ir além das aparências. Vamos repetir isso? Então, quando ele muda de forma, ele leva os discípulos a ter uma visão dele além das aparências. E essa além das aparências não é um sentido negativo que nós estamos acostumados, mas enxergar além daquilo que eles viam até então. Qual que era a visão que eles tinham de Jesus? Que era um homem que tinha o poder de Deus, sim ou não? O que mais que nós podemos falar? Poder, o homem dos milagres, o que mais? Vida reta. Imagina ali todas as qualidades de Jesus até esse momento. Inclusive, se você pega a multiplicação dos pães, Jesus chega até a censurar e diz assim: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães? Porque eles estavam tendo um entendimento que não era equivocado, talvez um pouco, mas não na profundidade total que deveriam ter. Quando Jesus manifesta a glória dele, eles conseguem ter uma plenitude, vamos dizer assim, eles conseguem ter uma visão, assim como nós poderíamos dizer, de um pedaço do céu naquele lugar. Tanto é que eles têm a visão da presença de Moisés e Elias. É algo distante, é algo que vai além, é algo profundo. Aquela experiência permitiu eles dizer o seguinte: nós seguimos a um homem que não tem somente poder, milagre, vida reta e tantas outras coisas, mas é um homem que é Deus e que tem a condição de nos levar para a vida eterna. A ideia da transfiguração, ele muda de forma para mostrar algo muito além, extremamente profundo de ser vivido naquele momento. Ocorre que essa transfiguração, ela não se aplica para o homem. Não é possível você se transfigurar para o seu irmão, porque você estaria mudando de forma. Mas a proposta da transfiguração, ela se aplica em nossa vida, uma vez que ela é um profundo chamado para nós vivermos além das aparências. Chega a ser motivo de chacota para nós quando você conhece uma pessoa e vê que ela está tendo um comportamento que é diferente daquilo que ela é, verdade ou não? Você fala assim: olha lá, aquilo ali eu conheço, não tem nada daquilo ali, vive de aparência, não é assim? Então tem até aquele ditado, né? Come couve, rota caviar, aquelas coisas assim, né? Mas enfim, tem a ver conosco no sentido de nos levar a compreender o seguinte: olha, isso aqui dá várias reflexões, mas uma delas, qual que é a visão que eu passo para as pessoas? Assim, eu passo a visão daquilo que eu sou, ou eu tento passar
uma visão daquilo que eu não sou, mas que a sociedade me pede. Aí dá uma boa conversa. Aí, se você quiser checar isso, eu vou te fazer uma proposta dessa semana. Tenta ter um comportamento diferente no meio em que você vive, fora dos padrões do lugar que você vive, e veja o que vai acontecer com você e com as pessoas também. Sei lá, você está acostumado de ir de carro novo, fala, hoje eu vou arrumar um chevetinho aqui e vou para o trabalho, vamos ver o que vai acontecer. Você está acostumado a usar roupa de marca, experimenta um dia isso sem ser assim de marca, e veja o que vai acontecer com as pessoas, mas nem tanto com as pessoas, com você. Vê se você não vai ficar com vergonha, veja se você não vai ficar incomodado. Troca seu celular e pega um pé de boi aí e leva, só para você ver o que vai acontecer com você. Então essa palavra vai dizer, ela nos aproxima de nós entendermos quem que nós somos, ou então, por outras palavras, nós vivemos de fato com esse pensamento de que nós somos predestinados para a glória de Deus. É isso que a palavra nos chama, né? Eu me comporto nessa linha. Bem, essa colocação minha, ela tem um desdobramento, que é o quê? Quando eu falo que transfiguração é mudar de forma, em outras palavras, quando se aplica para nós podemos dizer o seguinte: não entre na forma. Vamos dar uma exemplificação. Vamos exemplificar. Sabe como você coloca água para fazer gelo? Você coloca a água, que é um líquido, numa forma, não é assim? Se a forma for redondinha, como é que sai o gelo? Redondinho. Se ela for quadradinha, como que ela sai? Quadradinha. A água, ela se conformou, ela se ajustou à forma da forma, por isso que sai quadradinho. Aí quando você pega a palavra, olha o desdobramento disso, lá em Romanos 12, por gentileza, vamos pegar Romanos capítulo 12, acharam aí? Romanos 12, pode ir? Versículo 2, vamos pegar o 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Olha para mim, não vos conformei. O que é isso? Não entrei na forma do mundo, que é, na verdade, o entendimento prático da transfiguração. Então não vos conformeis com este mundo. E aí você pode entender com uma inconformidade, com uma injustiça social e várias linhas, onde que você fica indignado pela corrupção e tantas outras coisas mais. Mas nessa fala aqui, ela vai te dizer o seguinte: olha, não se deixe moldar por aquilo que o mundo está te colocando. Em outras palavras, cuidado, porque senão o mundo vai colocar você numa situação, mesmo você sendo um filho de Deus, predestinado para a vida eterna, escolhido por Deus, filho de Deus, batizado no Espírito Santo, você pode vir no grupo de oração na Santa Missa, louvar e glorificar a Deus e sair daqui como uma água que cai na forma, mas a forma do mundo. E chegando lá de fora, você vai comportar conforme com a forma do mundo. Aí Deus vai dar, eu não acredito que vai dar gargalhada de nós, que ele vai ficar triste, mas ele vai fazer o que a gente faz quando a gente vê uma pessoa tentando ser uma coisa que não é, ou você está percebendo que uma pessoa ela tem um comportamento que é incompatível com aquilo para melhorar o entendimento. Vamos pegar a parte financeira, aí fica fácil. Às vezes a pessoa tem um comportamento
incompatível com a vida financeira que ela tem. Mas por que ela tem esse comportamento que é incompatível? Porque ela está na forma do mundo, ou talvez dos seus próprios desejos. Aí ela descontrola, aí ela perde a referência. Aí ela vai vir aqui no grupo de oração: meu irmão, estou precisando de oração. Por quê? Porque minha vida está uma bagunça, está assim. Mas aí a gente ora, impõe as mãos, vai na casa das pessoas, conversam, mas ela vai ter dificuldade de voltar. Porque, sabe por quê? Porque vai requerer dela o quê? Humildade. Se você não tiver a humildade, você não cai na forma do Espírito Santo. É difícil. É difícil. Às vezes você chega no grupo de oração, e eu também chego aqui no grupo de oração com as minhas formas do mundo, que ao longo da minha vida foram me modelando, e é difícil, porque você precisa, para um gelo, um gelo redondinho, ser um gelo quadrado. Então vamos supor, vamos inverter. O gelo quadrado, vamos entender que é a forma do mundo. E um gelo redondo é a forma do Espírito Santo. Se eu chego aqui com a forma quadrada, é difícil, porque eu vou ter que voltar a ser água, para eu submeter a forma do Espírito e voltar a ser um gelinho redondo, segundo a vontade de Deus. E como que eu vou conseguir fazer esse exercício? Fica atento nisso, sabe por quê? Porque talvez a sua vida não está avançando espiritualmente por causa que você não entendeu isso ainda. Isso vai pedir humildade. Isso vai pedir humildade para colocar a vida, para reconhecer que eu nada sou, para reconhecer que nós somos do pó e do pó nós voltaremos. Você já viu quando uma pessoa, e aí é a curva da vida, né? Vem o jovem todo animado, querendo transformar o mundo, cheio de ideias boas na cabeça, tal, aí casa, vamos construir, vamos fazer isso, aquilo e tal. A maioria das pessoas, quando ela chega numa certa maturidade da vida, ela olha para trás e fala o seguinte: na verdade isso aqui tudo é passageiro, os valores alteram. Ela começa a dar importância para coisas que antigamente ela negligenciava completamente. E às vezes, nos anciões, a gente tem essa sabedoria do mundo, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas, sabe? Mais desapegado, eles estão mais visualizando a glória. Olha para você ver, quando a pessoa chega ali, um pouco com a idade ali, sei lá, eu já me sinto nesse momento de reflexão com meus 41 anos, mas às vezes com 50, com 60, a pessoa já chega a olhar para frente e ver a glória. E quando ela vê a glória, ela olha para as formas do mundo e fala: eu não vou entrar nessa não preciso disso, já vivi muito. Ela começa a ter um comportamento diferente, mas vai colocar um ancião conversar com um jovem para dar conselho para ele. Ele vai falar: meu avô está careta, meu avô não escuta. Não escuta. Na prática da vida, nós temos dificuldade de escutar, no plano humano e no plano espiritual também. No plano espiritual eu sou resistente. É por isso que no início dessa pregação nós fizemos aquela oração para Deus tirar do nosso coração a indiferença, porque senão você vai aplaudir essa pregação aqui no final e vai embora e entrar na mesma forma. Avançando um pouco mais, o que nós precisamos compreender? Que é um processo natural, mas a vida ela vai nos apertando e vai nos modelando. É verdade ou não, gente? É verdade ou não? Você vai aprendendo. Na medida em que você tem um relacionamento, você aprende. Aprende ou não? Você tem que escolher. Se eu casei, como que eu vou me conformar no meu matrimônio? Eu tenho que olhar para a minha vida de solteiro, a minha vida de casado e a vida espiritual. Aí isso vai requerer de mim o quê? Uma humildade para eu ter um comportamento diferente. O meu comportamento é mais porque a minha mulher quer, é mais por causa da minha felicidade no meu matrimônio, é mais do que isso. É porque eu fiz a experiência, eu acredito que Deus me espera, há uma glória a me esperar, Deus manifestou na minha vida, Deus me ama profundamente, então eu vou
alterar o meu comportamento de marido. Amém? Tem gente que arruma um emprego e sai da forma espiritual. Cuidado. Tem gente que é promovido no trabalho e sai da forma espiritual. Arruma emprego, sai da forma espiritual. Perde emprego, sai da forma espiritual. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Uma vez, eu já dei esse exemplo aqui, eu ia combinar com o pessoal de jogar na loteria o ano inteiro. Até falei com o Rogerinho, liguei para um, falei, ó, nós vamos fazer aqui como é que fala? Um bolão, uma vaquinha, cada um vai dar X, nós vamos jogar na loteria o ano inteiro. Já até arrumei as pessoas. Mas sabe qual foi o discernimento que eu tive? Se eu ganhar na loteria, a minha salvação, eu corro um sério risco de perder a vida eterna. Eu já partilhei isso também, né, irmão? Se eu tivesse aqui uns milhões na minha conta corrente, eu nem sei se eu estava aqui agora, não, gente? Desse dia para cá, nunca mais eu joguei na loteria. Não sou contrário a quem joga não, tá? Mas é porque eu reconheço a minha limitação. Eu sei que se for me ofertado muitas formas boas, gostosas, prazerosas da vida, não adianta você bater no peito e achar que você vai aguentar a onda, que você não aguenta. Porque nós somos humanos. Amados, é nessa perspectiva que Deus nos leva nesta noite a dar um passo. Pode ser só um, não precisa ser 10 passos não, mas talvez um. O que na sua vida, o que na nossa está nos modelando? A sociedade está nos apertando, está nos modelando, ou nós estamos sedentos, ou nós estamos aceitando isso? Qual que é a parte que eu tenho que fazer um caminho contrário para ter uma vida remodelada segundo o Espírito Santo de Deus? Amém? Existe nesse evangelho um único pedido, e aí a última parte dessa pregação. Quem descobre aí? Depois da transfiguração, Jesus chega e manda eles levantar, e aí eles descem da montanha. Pode pegar aí, Mateus 17. Tem um pedido aí, só um. Qualquer? Não, isso. Esse pedido foi de Pedro, mas é um pedido que não é de Pedro. Um pedido aí. Não, esse foi depois, porque Jesus chegou e estava com a cara no chão. Aí Jesus falou, levanta e vai. Isso, tem esse pedido, esse já tinha acontecido a transfiguração. Mas quem organizou a festa ali fez um pedido. Achou? Achou aí? O Fernando achou. Não, porque foi um pedido de quem organizou a festa. Eu estou chamando de festa a transfiguração. Tem um pedido e só um. Hein, gente? Só marcar minha Bíblia aqui. Qual que é o pedido? Só tem um pedido aí. Hã? Não, é de quem organizou a festa. Quem organizou a festa falou assim, ó: eis o meu filho muito amado. E depois, em quem pus toda a minha afeição. E depois, ouviu. Só um. Ouviu. Tudo bem que seria uma visão muito reduzida, mas ela nos ajuda nessa noite. Imagina que Deus preparou a transfiguração para você ouvir a Deus, manifestou a glória dele para você ouvir a Deus. Não precisa de pegar a palavra por enquanto, mas em Mateus 7, não precisa de pegar não, deixa só eu que eu vou voltar aí.
Em Mateus 7 está escrito assim: aquele pois que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela porém não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é o contrário. Olha para você ver como que tem então um chamado todo especial para ouvir, mas ouvir com o coração, ouvir para colocar em prática, ouvir para viver, ouvir. Irmãos, escuta aqui, essa palavra de Mateus 17, deixa eu te ajudar numa experiência aqui bacana. Olha só, se você colocar a sua vida diante da palavra, ou a palavra diante da sua vida, a palavra já é a forma, ela vai te apertar de todo lado e vai te modelar, vai doer, mas você vai nascer de novo pela força do Espírito Santo. Você acredita nisso? Sabe qual que é a parte difícil? Depois eu pego. O versículo 17, capítulo 17, versículo 1, está escrito o que aí? Nas 3 primeiras palavras. Mateus 17, versículo 1, as 3 primeiras palavras, quais são? Hein? 6 dias depois. Lê o 24 que está acima aí, olha, do capítulo 16. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, o que está escrito? Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a prejudicar a sua vida? Pronto, pessoal, está aí, amém? Qual parte que você não entendeu? Olha o contexto. Se você resolveu vir no grupo de oração nessa noite chuvosa, buscando Deus, e você vem, ele vai dizer: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome tua cruz e siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai ganhar. 6 dias depois ele sobe na montanha e transfigura e mostra para eles além, para dizer para nós: olha, qual que é a parte que nós não entendemos? Por que nós não somos tão radicais assim com a palavra na nossa vida? E eu, José Carlos, sou o primeiro da fila. Por que eu não uso essa palavra igual quando eu entro num shopping, assim ó, cedo para comprar uma roupa bacana para ir para um casamento, para comprar aquela passagem, para fazer aquela viagem, que você chama a família e começa a discutir para onde que você vai viajar, qual que vai ser a rota da viagem. Nossa, que legal! Entende? Eu não estou dizendo que tem pecado nisso não, mas que tal? É esse que é o chamado. Olha, traz a palavra para a sua vida e veja o que acontece. Deixa ela te, como é que fala? Esquadrinhar? Não é, quando ela entra e escuta, ela vasculha, ela te olha por dentro, e todo dia você vai ser incomodado pela palavra. Vai ter dia que você vai ficar triste com a palavra, mas é o caminho para você sair do gelo quadrado e voltar para o gelo redondo, o gelo do Espírito Santo, aquele que nos faz nascer novamente, aquele que nos faz desapegar, aquele que nos faz, meu amado irmão, refazer amizades, refazer relacionamentos perdidos por causa de briga, por causa de vaidade, discussões com o marido, com o filho, com o vizinho, situações da justiça que estão agarradas porque ninguém cede para resolver aquela questão, aquela filha que você não liga para conversar com ela, ou aquele filho, aquela pessoa que você sabe, esse é o caminho, é isso que Deus quer. E aí ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela força do Espírito. Ele está dizendo, quando nós refazemos o caminho, o mundo vai entender, Jesus está no nosso meio. Por quê? Porque eu estou tendo uma atitude que humanamente era impossível de ter. O convite para hoje é esse, é dizer para você: olha, por que amanhã nós não podemos ler a Bíblia um pouco mais e falar: vem com a tua palavra, orar, pedindo a Deus para nos renovar,
renovar, nos refazer, pedir a Deus para nós nos libertarmos de tanto abafamento espiritual, às vezes apego, às vezes discussões e tantos outros males que nos afligem. A cabeça fica cheia de coisas, cheia de planejamento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. É isso que Deus está dizendo. Olha, vamos voltar. Eu não estou dizendo só na sua família, mas eu estou dizendo aqui na paróquia São Lucas. Eu estou falando no grupo de oração Sal da Terra, sabe? Trazer o ser e falar, vamos fazer diferente. Vai fazer diferente por quê? Porque alguém mandou? Não, porque a palavra pediu. Porque eu quero ser modelado pela palavra, como filho, como pai, como vizinho, como irmão. Eu preciso ser modelado com a palavra. Vai exigir humildade. Faz um solinho que nós vamos rezar. Vai exigir humildade. Isso que eu estou te falando para você não é fácil. Está entendendo, irmãos? Olha, a metade dessa igreja aqui deve ter coisas mal resolvidas com alguém da família, mas você não aproxima, não liga, não faz. Se quiser me procurar, eu estou aqui. Mas se não me procurar, que fica para lá. E quem que é o prejudicado? Nós. Estamos na forma do mundo. Olha a graça que Deus quer dar para você. Em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida. Você vai sair daqui nessa noite já na forma do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, amado? Você que está decepcionado às vezes com a vida, com a sua família, com o marido, com problema, noite mal dormida, medo de morrer, sabe, situação financeira, seja o que for, problema no relacionamento, na área da sexualidade, sabe, ou falta, ou excesso, seja o que for, o Espírito Santo pode te modelar. E aí nós temos uma forma que pode nos ajudar muito, que é Maria Santíssima, que o Marcelo falava aqui já no início desse grupo de oração. Maria é um modelo. Ela não é assim, gente, a gente fala, ela é um modelo para nós sermos moldados segundo o que o Senhor quer. Amém? Vamos rezar? Vamos? Quero que você reza primeiro, sozinho. Fecha teus olhos e fala: Senhor, te apresento a minha vida e eu quero convidar você a colocar as áreas da sua vida aí que está na forma. Quero convidar você a sair da forma, começar agora por essa oração. Você que tem o costume de ficar calado, eu sei que tem gente que reza no silêncio, mas de alguma forma, vamos rezar. Solta a tua voz, fala com Deus a sua vida, fala com Deus as coisas boas, fala com Deus das coisas ruins, das dificuldades, das vitórias, das lutas. Fala com Deus como que está a sua história da sua vida. Fala com Deus que você já não tem mais aquela alegria e aquela gargalhada que você tinha há uns 10 ou há uns 15 ou talvez uns 5 anos atrás, porque as coisas da vida te roubaram essa alegria. Isso, é hora de você dizer isso para Deus. Isso, solta a sua voz, conversa com Deus. Esse é que é o chamado. Irmãos, olha quantas vezes que o Senhor, que você já sentiu essa transfiguração na sua vida. Olha quantas vezes que você entrou nesse grupo de oração, nessa paróquia e até mesmo em outros lugares, você viu a glória de Deus na sua vida, você teve com certeza, Deus está nesse mundo, Deus está agindo. Olha quantas maravilhas aconteceram na sua vida. É porque Deus está dizendo para você: meu filho, eu estou contigo, eu tenho uma história para você que é além dessa história que o mundo apresenta. Eu tenho uma história maravilhosa. Você tem que acreditar e permitir que a minha palavra te molde, que a minha palavra te molde. Olha o desejo de Deus, o pedido que Ele fez, aliás, Ele disse: ouviu meu filho, ouviu o filho, é ler o Evangelho, a palavra. Deus quer falar, e vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero agora sair dessa forma quadrada, isso que me aperta, que me incomoda, que me deixa com vaidade, que me deixa com medo, que tira a minha paz interior, meu desassossego. Fala com Deus, solta a sua voz, que tal sair da forma na oração, isso, vamos fazer isso. Fala: Senhor, é agora, eu tenho que retomar
E eu te peço, manda o teu Espírito Santo sobre a minha vida, manda o teu Espírito Santo sobre mim, e me modela, me guia, me refaz, me reconstrói, me ilumina, me mostra o que eu ainda não consegui enxergar. Renova-me, Senhor Jesus. Diga, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Diga, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado.